Olá, tudo bem com você? Tudo lindo comigo? Ai, gente. E aí, como que estão? Como que está o desenvolvimento das linhas de 3 cartas, das linhas de 5 cartas, né? Estamos aqui vendo agora o bloco de 9. Vamos ver este bloco que é maravilhoso e fantástico. E o nosso bloco de 9, ele é desta forma aqui, ó. Eu tiro 9 cartas. Tem um bloco de 9. Tem duas formas de você fazer o bloco de 9 que eu vou explicar agora neste momento, ok? É o seguinte, você vai embaralhar suas cartas, vai fazer sua pergunta e vai dispor as cartas, como eu mostrei, como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou você pode escolher uma carta tema. Né? A gente vai ver, por exemplo, eu posso pôr uma carta de pessoa no centro, a carta da consulente, e tirar as outras em volta. Eu quero. É uma pergunta sobre dinheiro. Aí eu coloco, tiro a carta dos peixes, né? Coloco no centro da mesa, embaralho as restantes, corto e disponho em volta da carta dos peixes para eu verificar como que tá aquela situação. Também é possível. Né? Se é trabalho, a gente vai ver a lua. E fica dessa forma. Eu coloco a minha carta tema, né? Eu separo ela antes de embaralhar, coloco ela na mesa. Vamos supor que eu quero ver a minha vida financeira. Retiro a carta dos peixes, coloco ali no centro, embaralho as outras, né? E pergunto sobre a minha vida financeira. Corto normalmente, como sempre eu costumo fazer, e retiro as outras cartas e vou colocando ao redor desta forma. E aí eu formo o meu bloco de 9. Percebam que sempre, né, na verdade, a linha de 3, a linha de 5 e o bloco de 9, a gente vai sempre começar pela carta do meio, a carta central. Para fim didático, a gente tem aqui as cartas tema, que eu quero deixar para vocês. Então, dinheiro, eu vou utilizar a carta dos peixes, né? Amor, o coração. Casamento ou contrato, eu posso pôr o anel. Filho, a carta da criança. Lembrando que filho, a criança, ela é até mais ou menos, sei lá, um adolescente, né? 15, 16 anos. Ainda dá para ser a carta da criança. Após isso, a pessoa já é um pouco grandinha. Aí você pode usar o cachorro, ou o cavaleiro, ou a carta do homem. Não tem problema. Da maneira que você preferir identificar este filho. Ok? Trabalho, a lua, saúde, a árvore. Se eu quero ver algum tipo de roubo, os ratos, né? De trabalho autônomo, a carta da raposa. Questões de fidelidade, a gente pode pôr o cachorro. Ameaças, foice. Aborrecimento, pássaros, né? Então aqui temos alguns exemplos, tá? São os mais corriqueiros, enfim, os mais recorrentes assim. Tudo bem? Bom, então vamos ver como que funciona um bloco de 9. Prepare-se, papel, caneta, para anotar aí. Então, o bloco de 9 eu vou dispor a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o primeiro passo é sim olhar a carta número 5. A carta do meio, a carta central, é a nossa carta tema. Funciona da mesma forma, gente. Da mesma forma que da linha de 3, da mesma forma da linha de 5 e no bloco de 9 também. É ela que vai me dizer o sim, o não e talvez. E as demais cartas vão me contar uma historinha sobre o que está acontecendo aí na carta do centro. O segundo passo, eu vou olhar especificamente para essas 3 cartas que estão negras. A carta número 2, 6 e 8. Tá? Tudo em relação à carta número 5. A 2 influenciando a 5. A carta número 2 ela é uma influência direta. Ela me fala da energia dominante ou dos principais pensamentos. Né? Se cai uma carta de pessoa no meio, no centro, a carta número 2 será os pensamentos do meu consulente. Agora tenha em mente que a carta de número 3 ela sempre vai influenciar a carta número 2 e sempre vai influenciar também a carta de número 6. Ok? Por quê? Porque a carta número 3 toca essas cartas diretamente. Ok? Então a gente tem que levar em consideração na nossa análise também a carta de número 3. Ok? Depois que eu analisei a carta número 2, né, influenciando a 5, eu vou verificar a carta número 6.
influenciando a 5, que significa como o assunto é compreendido, o que representa isso daí na vida da consulente, né? Depois que eu verifiquei a carta de número 6, vamos verificar a carta de número 8. A carta número 8, ela mostra o que está sob o domínio do consulente. Essa questão de estar sob domínio, por quê? Porque ela está pisando. Ela pisa, né? O chão dela são as cartas 7, 8 e 9. A mesma coisa, esse 9 influencia diretamente também a carta de número 8. A gente também tem que dar uma olhadinha ali antes da gente analisar a carta de número 8. Então você perceba que a 5 ela é influenciada por todas as cartas, porque todas as cartas tocam ela diretamente. Mas essas cartas que estão em preto, elas têm uma função especial que é isso daí. Então o que está sob domínio do consulente é a mesma coisa assim. O que ela domina, né? O que para ela tanto faz, tanto fez, às vezes, né? Por exemplo, para ela não tem muita importância. Tem importância, mas ela sabe lidar com isso facilmente. Não vai ser um peso para ela. Por quê? Porque ela está em cima, ela está pisando em cima. Então qualquer coisa que esteja ali nos pés dela, ela sabe lidar com isso muito bem, sabe tirar de letra. O próximo passo é eu verificar as colunas. Eu vou verificar a coluna combinando, né? Eu vou fazer uma linha de 3 cartas, 1 mais 4 mais 7, e vai me falar do passado referente ao que eu perguntei. O bloco de 9, percebo que é tudo em cima do que eu perguntei, tá? Não é porque eu perguntei de amor e aqui eu vou falar assim, o passado da consulente, tal coisa. Não, é o passado referente ao amor da consulente. É sempre o passado referente à pergunta feita. Ok? Depois, a seguir, obviamente, a gente vai ver a coluna do meio, fazendo as combinações de 2 mais 5 mais 8, para eu saber o presente. O que está se passando no presente? Sempre se referindo à pergunta. E por fim, eu vou analisar a terceira coluna, fazendo a combinação das cartas 3, 6 e 9, para eu verificar o futuro disso daí. Como que a situação acaba? Para onde que vai? Então nós analisamos o passado, o presente e o futuro da questão. Após isso, nós vamos analisar 2 triângulos. A gente vai analisar o triângulo que começa com 1, 8 e 3. Então eu vou pegar a carta que está na posição número 1, vou combinar com a 8 e vou combinar com a carta número 3, nessa sequência. 1 mais 8 mais 3. E esse triângulo ele vai me dar um desfecho esperado pelo consulente, né? Ele vai me dizer o que o consulente acha que vai acontecer, né? Referente ao assunto. E o outro triângulo, começando com 7, 2 e 9. Ou seja, vou combinar as cartas, fazer uma linha de 3, 7 mais 2 e mais 9. E isso vai me dizer o desfecho provável. Olha que bacana. Por um lado, eu tinha o que o consulente acha que vai acontecer, e por outro, o outro triângulo me revela o que realmente deve acontecer. Ok? Vamos para o nosso exemplo prático. Fizemos uma pergunta e eu tirei um bloco de 9 desta forma. Gente, eu realmente tirei esse bloco de 9, tá? Eu embaralhei as cartas, fiz uma pergunta e tirei, e saiu este bloco. Felizmente ou infelizmente, a gente tem a carta da consulente ali no centro. É uma consulente mulher, o status dela ela está namorando. A pergunta dela é o que esperar do seu relacionamento com o João para os próximos 3 meses. A primeira coisa que a gente analisa é que nós temos a própria consulente no centro, né? Ela é a carta tema. Já nos diz que as coisas podem depender um pouco dela para que aconteça. Está nas mãos dela, já que ela é o centro, ela saiu no centro do jogo, isso mostra que as coisas dependam dela, ou que a energia pode estar um pouco passiva. Pode mostrar também que essa situação está um pouco lenta, não tem muito movimento, né? Porque estamos falando de uma energia feminina, uma energia negativa. Tá? E lembrando que a energia positiva e negativa não tem nada a ver com bom ou ruim neste caso. O próximo passo é a gente ver o tema, né? O tema que nós vimos aqui, obviamente. Depois nós vamos ver os pensamentos. Os pensamentos dessa consulente é a carta 3,
que influencia a carta 2, que por sua vez influencia a carta central. Ou seja, esse cachorro, ele descreve, ele dá qualidades para a carta da criança, e essa criança e esse cachorro me falam sobre os pensamentos da nossa consulente. Bom, então nos pensamentos da nossa consulente, ela pensa que esse cachorro pode ser realmente o namorado dela, que é uma pessoa mais nova, amigável, que tem um sorrisão aberto, enfim. E que ele é imaturo, ele tem um jeito meio criança de ser, né? Também cabe essa interpretação. Então ela pensa isso, está no pensamento dela, isso daí. O próximo passo é como ela compreende isso. É a carta 6 influenciada pela carta 3, que por sua vez influencia a carta 5. Então como que ela compreende? Ela se acha um pouco meio que traída, né? Por isso, porque às vezes ela pode estar esperando que o cara fosse mais maduro, né? Fosse mais responsável. E ele sendo essa pessoa um pouco amiga demais, vamos dizer assim, né? Ou que tende à amizade, ou esse namoro ele está começando também, né? Já que está sendo descrito ali, ela sabe que é algo que está começando com ele, e aí ela se sente um pouco traída por conta disso, né? É aquele sentimento meio que não era isso que eu esperava, ou passou a conhecer mais a pessoa e ela viu que não era aquilo e ela meio que fica meio que frustrada. Essa traição não é uma traição, tipo, o cara tá ficando com outra pessoa. Não, no momento não. Até porque o cachorro tá perto, né? Perto da consulente. Então esse cachorro é fiel a ela e não é fiel a outra pessoa. Então não é uma traição que a gente tá dizendo em si. Mas é aquele sentimento de ser traída, de não ser aquilo que a gente queria que fosse. É isso. O próximo passo, então, é o de domínio. O que ela tá dominando? É a carta 8 sendo influenciada pela carta 9. A carta 9 que influencia a carta número 8. Para ela, essa carta 9, ela deixa uma coisa meio que banal, né? Uma coisa meio superficial. Então, perde um pouco a importância, né? Então, para a nossa consulente, até essa árvore dar frutos, e isso pode demorar, porque a árvore tem que crescer, e a criança, ela me diz que isso pode estar no início, né? Ela sabe que está no início, a criança é o start, e até isso virar uma árvore para dar frutos, ela vai ter que esperar um bom tempo. E para ela tudo bem se ela tiver que esperar. Ela tem um domínio sobre isso. E a carta ali influenciando a carta número 5, a carta da árvore, diz que para ela não é algo importante esse tempo, essa demora, esses frutos. O próximo passo que nós vimos é analisar o passado, o presente e o futuro. Então, na coluna do passado, nós temos aí trevo, cruz e sol. Então, isso pode dizer que, apesar do sofrimento, né, que a gente está aí falando da cruz, em que diminui o trevo, a felicidade dela, às vezes ela estava tendo aqueles bons momentos e isso foi diminuído, ela acredita ainda, né, no passado ela já acreditava que o amor vence tudo, né, esse sol aqui está iluminando muito bem a situação no passado, ou seja, está iluminando essas trevas, essa dor. Então acaba meio que não existindo tanta dor assim, já que o sol ele é intensificado, né, pela cruz. Lembram-se disso? Aqui a gente está fazendo uma linha de 3, gente. Sempre a gente está fazendo uma linha de 3. Se eu colocar essa coluna numa linha, eu tenho 2, eu tenho a carta 36 e eu tenho a carta 31. O que está à esquerda da cruz nós vimos que é diminuído, e o que está à direita da nossa cruz é ampliado, intensificado. Então esse sol é um super sol. Então ela realmente acredita nessa luz, nesse sim, que algo vai dar certo no final das contas, ok? Mesmo sendo uma coisa recente, talvez a gente tem que supor que ela não conheceu esse cara hoje, né? Talvez venha aí de uma amizade de pouco tempo, mas ela já o conhece de alguma forma, já tem algum tipo de conhecimento dele. Afinal, eles já estão namorando, né? A coluna do meio, que é o presente, então nós temos 2 mais 5 e mais 8. Aí já me confirma aquela ideia de que as coisas dependem dela para gerar frutos, né, no futuro. As coisas podem estar realmente no começo desse namoro e depende dela. Exatamente. Como a gente já tinha falado. Então, uma confirmação do que aconteceu. E no futuro, nós temos a carta 3, 6 e 9. E aí me diz que ela pode ter
tem que ter um jogo de cintura, né? Mesmo achando que isso pode ser superficial. Então a serpente me fala do jogo de cintura. A carta número 27, né, dá um pouco importância para esse jogo de cintura. Para ela não é algo muito importante ela ter que aí dar umas reboladas para segurar esse cara, já que o amor ele tende a ir para a amizade, né? Se o cachorro tá no futuro, ou seja, é um amor baseado na amizade, ou seja, não tem amor, né? A tendência é que acabe na amizade, acabe em pizza. Então ela sabe que ela vai ter que rebolar, ter jogo de cintura, como está sendo dito aqui pela carta da serpente. Porém, como a serpente influencia a carta, ela acha que isso não vai ser importante, e é importante, tá? Para o desenvolvimento futuro deste relacionamento. Bom, e depois nós temos o desfecho esperado, que é as cartas 1, 8 e 3. O desfecho esperado, descrito pelo trevo, pela árvore e pelo cachorro, né? A gente vê aí que o que ela deseja é que este amor se enraize, né? Nós temos a árvore no centro. A árvore ela tem o quê? Tem raiz, né? Que ela enraize esses bons momentos do trevo e que ele seja fiel a ela. Então, que ele fique com ela, né? Então, é essa combinação que nós temos aí no desfecho esperado. Aí ficou um pouco em cima, né, gente? Mas tudo bem. O desfecho provável do que vai acontecer é as cartas 7, 2 e 9. Então nós temos o Sol, Criança e Carta, ou envelope. O desfecho provável é que essa comunicação inicie-se de forma calorosa, energética entre eles, né? Tende a ter um fogo aí, que ela pode não estar ou enxergando, porque ela acha que o cara é imaturo, mas o Sol é o fogo, é a energia, né? E o desfecho aqui vai ter sim. Não sei se vamos dizer que tem uma química aí, mas um fogo vai ter. Né? Esse Sol iluminando, aí vai ter sim. Ok? Vai ser uma coisa meio divertida, né? Nós temos a criança no centro. Talvez pode ser um início de uma energia que ela não esperava na comunicação, ou ele seja um pouco mais safadinho nos recados, nas mensagens dele. Percebe? Então isso também cabe na interpretação. Este foi o nosso bloco de 9. Você viu que não é difícil. Se você segue o passo a passo, o nosso setlist, você dá conta certamente de fazer e de interpretar o bloco de 9. E para isso nós vamos ter um exercício, obviamente. E aí eu quero que você tire e interprete pelo menos um bloco de 9. Olha que fácil, gente. Pelo menos um bloco. Se você quiser mandar 2, 3, 4, 5, você pode ficar à vontade. Mas pelo menos um eu quero receber de você, hein? E aí você já sabe, você me manda para o e-mail gersonfaquiano@gmail.com. Me mande os dados, me mande a foto do seu bloco de 9, a sua interpretação, passo a passo ali, para verificar como que você está. Obviamente que a esta altura do campeonato, para você já está muito mais suave fazer as interpretações, as combinações. Então você vai tirar de letra, não é verdade? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Pratique muito o bloco de 9, a linha de 5, a linha de 3, assista uma vez, assista 2, 3, 4, 10 vezes. Faça milhares de tiragens. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, você pode mandar um e-mail, escrever aqui embaixo, fazer qualquer sinal de fogo ou fumaça, que assim que puder eu entro em contato com vocês esclarecendo a sua dúvida. E é isso, e eu te vejo na próxima aula por aí. Até lá!